Olá, queridos! Deus abençoe sua vida, nós aqui outra vez. Bom, dando continuidade, nós já falamos sobre esse chamado, né? Com propósito, as três questões básicas: identidade, importância e impacto. E nós falamos um pouco sobre os homens de Deus que passaram, falamos, claro, de uma forma muito sintética ali, mas falamos, por exemplo, da época de Adão, sobre o propósito dele de multiplicar, falamos da época de Noé, que foi, na realidade, preservar a humanidade, os animais, ele recebeu essa missão. Aí saltamos lá para o apóstolo Paulo, né? Que era... e a gente vai vendo em cada época o quanto foi necessário Deus criar a sua identidade, não criar a sua identidade, mas criar a sua característica, demonstrando para as pessoas, revelando para as pessoas pouco a pouco, de acordo com tudo que iria acontecendo. Vocês podem olhar que na criação, quando o homem se perde, infelizmente ali, começa a deterioração da humanidade e automaticamente começa o resgate de Deus em prol da nossa vida. Então, tem o restart ali em Noé, e depois ele dá continuidade, ele separa, aí ele vê a iniquidade continua crescendo. Então ele pega Abraão e fala assim: eu vou escolher um homem, e através desse homem, ele sendo temoso, as gerações dele, o povo dele, sendo temoso, eu vou estar junto, vou ensinar, sendo obediente, eu vou estar junto, eu vou prosperar, em toda e qualquer situação, eu vou passar junto com eles para mostrar o que é fidelidade e para que a minha identidade seja vista, identificada pela humanidade, o que posteriormente se tornou Deus de todo aquele que crê em Jesus Cristo, aí não só de Israel. Então começa ali em Abraão, e você vê todas as tentativas e vê todas as teimosias de Israel, mas Deus mostrando a sua fidelidade, insistindo por causa de uma aliança. Isso mostra também o caráter de Deus. Então, é bom a gente compreender que dentro dessa manifestação, Deus foi demonstrando o quanto ele é confiável e, ao mesmo tempo, se revelando para a humanidade. Nas épocas, o povo sempre com a necessidade de escolher e de fazer um Deus e de ter algo palpável, né, para poder adorar. Você pode imaginar quantos deuses ali o povo tinha para cada coisa. Não é tão diferente de hoje, né? As pessoas adoram aquele que é o santo para as vistas, aquele que é o dos motoristas, aquele que é... E a Bíblia diz que só existe um Deus, Senhor, Criador de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, partindo aí desse pressuposto de que cada época marca também uma missão diferente, um macro no propósito, que não se trata de um homem só, não se trata de Deus realizar ou não o que eu quero, e não significa que não realiza, mas a missão é maior do que só eu, a gente vai vendo. E aí entra a responsabilidade, qual é a minha missão. Eu coloquei aqui, se Adão, Noé e Paulo receberam missões específicas de acordo com o seu tempo, o que eu preciso saber de acordo com o meu tempo para conhecer a minha missão? Então, lembre-se que no decorrer disso, eles, por exemplo, tinham as suas guerras e Deus se manifestava ali mostrando o quanto ele era maior do que qualquer Deus criado pelos homens. Baal controla o tempo. Então Elias ora, o tempo fecha e o tempo se abre ali e não chove. E fica 3 anos e meio sem chuva, para Deus mostrar quem manda no tempo para ele. Então, eles criavam os seus mitos, a humanidade, e o povo de Deus era a referência para Deus revelar quem ele era, mesmo na teimosia do povo, na desobediência do povo. Eles saíram para uma guerra e lutaram no vale, nos montes. E aí falou assim, eles venceram porque o Deus de Israel é Deus dos montes. Aí eles vão lá
um ano depois volta aquele mesmo povo para guerrear contra Israel, só que vai para uma guerra nos vales. E aí o povo de Deus vence de novo. Ali estava mostrando para a humanidade, ué, o Deus deles é Deus dos montes, mas também Deus dos vales. Então, no decorrer da história, Deus foi se manifestando e mostrando para a humanidade que ele não era um Deus de uma coisa só. A gente vê essa referência quando Moisés pergunta para Deus, mas quem que eu vou falar que o Senhor é? Porque o povo já estava escravizado no Egito e acostumado também um pouco com o costume do Egito, de adorar já os seus deuses, porque nunca era um só. Aí Deus diz, eu sou o que sou. Assim dirás ao povo de Israel. O eu sou te enviou. Quer dizer, eu sou a cura, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o tempo, eu sou a luz, eu sou tudo. Deus, todo-poderoso. Não aquele que tem algum poder, mas aquele que tem todo poder, ok? Então, eu preciso saber de quê para eu entender o meu tempo de agora? Bom, vamos lá. Eu fiz um resumo aqui. O que aconteceu depois que o apóstolo Paulo evangelizou os gentios? Houve uma expansão do evangelho em toda a região. Houve uma perseguição também imensa. Depois veio as eras dos imperadores que perseguiam a igreja e a igreja crescia. Aí vem Constantino, que une a igreja e o Estado, que é uma briga imensa, porque até hoje a gente vê a igreja ela precisa se inteirar da política, do que acontece em seu país, porque nós somos terrenos, não podemos perder esse foco. Mas temos que tomar cuidado com essa mistura, porque são dois reinos diferentes. Precisamos orar, zelar, ter a prudência, seja da escolha e do entendimento político do nosso país. Mas não podemos esquecer que a maneira de nós procedermos e vivermos é de acordo com o reino de Deus. Por isso Jesus disse, vem a nós o teu reino. A importância de nós entendermos as práticas do reino, que quando ele fala de perdão é diferente do que a gente vê a prática nessa terra. Quando ele fala de amor, quando ele fala de uma série de coisas que o mundo ensina de forma diferente hoje, da lealdade, da fidelidade, da aliança, de tantas coisas, a gente vai vendo que são modelos diferentes de um mundo tão corruptível, né, que a gente vive nele. Então, vem Constantino, une, e aí entra o evangelho ganhando liberdade e expansão. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela é contaminada. Ela é contaminada porque não se tinha a palavra de Deus, Bíblia, traduzida em várias línguas, como a gente tem hoje. A gente tem hoje várias traduções, inclusive. Geralmente a gente nem tem uma Bíblia só dentro de casa, a gente tem mais, né? E nessa época as pessoas não tinham esse acesso. Aí eles começam a controlar as massas, começam a dizer coisas que a Bíblia não diz, controlando a massa e criando uma religiosidade, criando uma idolatria, que inclusive Constantino contribuiu muito para isso também, nesse sentido, mas não entrando em detalhes, mas só para que a gente entenda a importância, porque quando houve muita perseguição, a importância de Constantino apaziguar. Foi bacana porque houve uma expansão do evangelho, mas em contrapartida houve também uma contaminação, porque houve essa manipulação, vida de indulgências, aí entra a reforma, que acontece com Martinho Lutero, que foi um camarada que realmente, assim, aí ele fala das solas, né? Somente a graça, somente a palavra, e aí, ali começa a expandir, ele começa a traduzir algumas coisas e colocando as teses, inclusive, para que as pessoas começassem a conhecer e ter acesso à Bíblia, que antes elas não tinham, era apenas a manipulação da palavra de um líder, seja de um papa, dos bispos e etc. Bom, depois disso, a Bíblia parou de ser exclusividade desses líderes e passou a todos terem acesso. E começa a vir as traduções, começa a vir a expansão, a tradução em várias línguas, e isso ajudou muito. Daí vem a era que o evangelho era só para pobre. Quanto mais pobre, as igrejas eram sempre lugares distantes, lugares simples, sempre assim. Pelo menos aqui no Brasil, era uma dificuldade e era um sinônimo disso. Inclusive, a pobreza era um sinônimo até de santidade.
porque não podia prosperar, não podia, porque o rico não entra no reino. Então começou a criar uma esfera também de pobreza nesse sentido, e de muitos tabus que até hoje precisam ser quebrados. Aí vem uma outra era onde as pessoas começam, né? Inclusive a Igreja Universal começa a comprar cinemas, estabelecer igreja, aqueles lugares que era de dança, aí, de casa de show, começa, e aí começa a quebrar também os tabus. Não estou dizendo que foi eles exatamente, mas eles contribuíram muito para a expansão disso, e hoje nós temos igrejas lindas, valiosíssimas financeiramente, e aí a gente foi para o outro extremo, que pode prosperar. Então todo mundo começa, prosperidade, mas que beleza, e começa a vir, inclusive, começa a ser sinônimo de status, e começa até mesmo artistas virem, mas chegando aí na nossa época, começa a se estabelecer muito a cultura do eu, o que Deus faz por mim, o que Deus é para mim, o que Deus realiza em mim, o que eu quero. Deus, líderes usavam o termo, Deus é obrigado a dar, a fazer isso. Então, imagina como que, infelizmente, isso foi tomando um rumo complicado. Essa cultura do eu, o Pai Nosso se torna o Pai meu, venha a nós se torna venha a mim, seja feita a sua se torna seja feita a minha vontade. Agora já não me contento com o pão de cada dia, mas se não houver o pão, o carro, a casa, as viagens, etc., então eu posso dizer que Deus é obrigado a fazer o que eu quero, senão eu largo tudo. E criaram a expectativa errada de Deus. Por isso, a maior igreja que existe na face da terra se chama a igreja dos desviados, porque pintaram um Deus, e não significa que Deus não possa dar tudo isso, mas não é sobre isso. Não é sobre isso, porque essa vida é passageira. E o que vai contar naquele dia é que a Bíblia diz no livro de Coríntios que nossas obras serão provadas no fogo. E aí tem as obras de feno, de palha, de madeira, de bronze, e quando passa pelo fogo, o que vai sobrar? Olha só a obra que eu fiz, olha quantos DVDs que eu gravei, olha quantos isso. Isso para quem faz. Olha quantos bens eu tive. Não é sobre isso. A gente vai ver que é quantas vidas alcançamos. Não levamos nada dessa terra, mas levamos alguém. Porque a Bíblia diz que por nós, quando um pecador é alcançado, a gente é absorvido de muitos pecados. Quando um pecador é alcançado, nós somos agraciados por aquilo, se nós somos instrumentos de Deus para isso. Mas também aquele de onde vem o escândalo, que faz outros tropeçarem, a Bíblia fala que o próprio Deus diz, ai daquele que fizer tropeçar. Então nossa responsabilidade não é a casa, o carro, mas é quem, o que somos para alguém. Deus, quando chama Abraão, ele fala, eu vou te abençoar, seu nome será engrandecido, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou te dar direção, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Olha quantas coisas. Vou te prosperar, mas duas coisas você tem que fazer. Sai do meio da sua terra, da sua parentela, vai. A outra, ser tu uma bênção, seja uma bênção. Aí é uma escolha dele, é uma escolha pessoal. Nós podemos ser uma bênção. Então, o mundo e Deus não gira em torno do meu eu, mas do nós. Por isso, Jesus, quando ele ensina que está lá em Mateus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ela é tão formidável que ele fala, quando você orar, você vai dizer, Pai Nosso. Ali ele estava compartilhando daquele que era o Pai só dele. Eu costumo fazer uma analogia interessante. Eu costumo dizer o seguinte, eu até coloquei isso aqui porque eu já falei sobre isso, a maior igreja, né, é dos desviados. E um lugar que infelizmente mata muitos soldados também, que estão feridos, às vezes a igreja, ao invés de recuperar, ela condena porque ela julga demais. Mas vamos lá. Olha que interessante. Eu fiz uma comparação uma vez de alguém que é, por exemplo, filha única.
filha única, nunca precisou dividir nada com ninguém, porque tudo era dela. Aí ela casa, aí ela tem filhas, aí as filhas crescem, começa a pegar algo dela, começa a olhar e fala assim, ó, o que você está pegando? Até ela entender que na realidade é a cultura de ter vivido sozinha a vida inteira e de ter tudo para ela. Agora as filhas começam a usar aquilo, entende? E ali começa a falar assim, mas peraí, me ajuda aí. Até agora que eu entendi. É por causa do costume que eu tive. Jesus não teve isso. Jesus, ele olha para o Pai, ele sendo unigênito, ou seja, o único. Não precisava dividir nada com ninguém. E ele vem a essa terra para dar eu e a você a possibilidade de nos tornarmos filhos também. Aí ele vai e ensina a oração. Olha, comigo, ao invés de eu ficar com raiva porque eu estou dividindo com você, ainda vou ter que pagar o preço para você estar comigo, eu já te digo o seguinte, eu vou te ensinar como que você chega ao Pai. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Então, a cultura do Evangelho, ela é relacionada ao nós, e não somente a mim. Nossa missão se tornou voltar ao mandamento principal, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Voltar à simplicidade de Cristo. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Nossa missão está relacionada a compreender que não se trata somente de mim, mas de nós. Porque Jesus deixou o eu e ele não precisava dividir com ninguém para incluir eu e você e nos chamar filhos de Deus. Então, é sobre isso que Deus possa nos dar esse entendimento. Então, nós precisamos resgatar a igreja que se importa. Coisas passarem a ser usadas e não amadas. Pessoas deixarem de ser usadas e serem amadas. Mateus 24:12 diz que, e por aumentar a iniquidade na terra, o amor de quase todos vai esfriar. Imagina, não vai ter mais amor, vai ter interesse. E nós já estamos vivendo esse tempo. Você acha de convir comigo? Então, gente, qual que é a questão do evangelho? Não é porque ele cresceu, porque o propósito e o sentido, ele mudou, desvirtuou. Então o diabo não trabalhou para destruir com a expansão do evangelho, mas para descredibilizar o homem. Aí vem os escândalos. E esses escândalos fazem afastar muitas pessoas. As pessoas só acreditam em quem elas conhecem. Os títulos foram descredibilizados. O pastor, a autoridade. A gente vem de gerações em que a gente respeitava as pessoas mais velhas, qualquer pessoa mais velha. Um padre, um pastor, um policial, um professor, qualquer pessoa, a gente... Né? Hoje não. Os cargos religiosos ficaram descredibilizados por causa dos escândalos, sabe? É pedofilia, é roubo. As pessoas conciliam tudo isso e aí existe um escândalo que faz as pessoas não só tropeçarem, mas faz com que outras não queiram estar. Né? Então os líderes se tornaram às vezes estrelas, eles se acham mais importantes do que aquele que ele representa. Gente, o dia que Deus me mostrou a igreja, nossa igreja ávida, e mostrou o propósito dela, eu vi que eu era uma gotazinha, encabeçando o propósito, mas o propósito é maior do que eu. Jesus, todas as coisas foram feitas por ele, e ele colocou o propósito debaixo dele quando ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Primeiro ele expressa algo pessoal, que era a dor da traição, de tudo que iria acontecer quando ele descesse do Getsema. Mas contudo ele falou assim, mas seja feita a sua vontade. Então ele se submete ao propósito. Mas nós não, queremos que Deus nos submeta aos nossos desejos. E eu quero te dizer, a igreja que Deus está à espera é a igreja que voltou a se importar com o próximo, com você. E aí você vai entender o propósito dessa igreja e onde você encaixa, para que a gente possa abranger a nossa mente, expandir a nossa mente, aliás, sabe, expandir de que o evangelho, nós podemos conquistar tantas coisas maravilhosas, mas nada vai superar a alma,
a credibilidade das pessoas de verem Cristo em nós. Por isso, igreja precisa de uma reforma nos dias de hoje. Infelizmente, nos dias de hoje, ela também precisa de uma reforma. Ela também precisa de uma reforma. Então, queridos, eu quero dizer para você encerrar hoje, a nossa aula, e quero te dar esse entendimento dessa tarefa. Você entendeu o que Cristo fez? Eu preciso que você faça um resumo dessas nossas aulas e me entregue, porque eu preciso que você me entregue com o seu nome e tudo direitinho. Você pode rever todas as aulas e trazer um resumo de tudo que você entendeu. Mas eu gostaria de mais do que isso, que você pudesse ponderar em uma observação, tipo, eu entendi dessa forma, eu entendia errado. O que você entendia errado? O que você entendia certo? Porque nós vamos alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Cristo. Porque quando nós entendemos como a Ávida vai cumprir o seu propósito, nós vamos entender onde nós encaixamos nisso. Ok? Vamos para a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre a liderança. Vamos falar um pouco sobre propósito e liderança. Deus te abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.